A Lei de Mídia Democrática propõe a regulamentação da Constituição de 88, que assegura a diversidade e a pluralidade de gênero e cultura nos meios de comunicação de massa, como rádio e TV, assim como impedir que empresas deste setor detenham domínio do mercado. Para conversar mais sobre este assunto, vamos falar com a professora da UNEB, Gislene Moreira, uma das organizadoras do evento. Professora, qual a importância deste evento aqui para o Vale do São Francisco e como atua este projeto? O projeto de lei é um projeto amplo que quer alterar, a regulamentação do Congresso sobre a área da comunicação no país. A gente tem o capítulo 5 da Constituição de 88 que já trata do tema. Só que como esse capítulo nunca foi regulamentado, a gente continua sendo regido pela lei, pelo Código de Telecomunicações no Brasil, que é de 1962. Então o projeto de lei sendo discutido aqui no Vale do São Francisco, ele quer debater por que a mídia ela precisa ser revista, por que a regulamentação ela precisa existir para poder a gente ter uma mídia mais plural, mais democrática, mais diversa, que a gente tem aí diversidade de formatos, a gente tem a diversidade de caras, de cores e de saberes na nossa imprensa. E como atua o projeto aqui na região? Na verdade, o projeto de lei ele tem sido construído em diálogo com organizações de todo o país. Aqui no Sertão do São Francisco, existe o Fórum, que agrega entidades da sociedade civil, rádios comunitárias, estudantes da UNEB, profissionais da imprensa, que estão interessados em debater a democratização dos meios aqui na região. Então, a gente tem discutido o projeto de lei e agora a gente vai fazer um lançamento para coletar as assinaturas das quais a gente tem nessa necessidade. Mas uma coisa muito legal é que, mesmo antes do projeto ser lançado, a gente já conseguiu arrecadar aí 600 assinaturas. Para 1.300.000 ainda falta um bocado, mas imagine que isso está acontecendo no país inteiro e tem uma pressão grande para a gente transformar a realidade da mídia no nosso país. De que forma ele pode modificar a cena midiática local? Olha, a gente acredita que um debate como esse, ele vai provocar que a gente tenha maior diversidade nos meios. O que é que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que vocês aqui na Web TV têm um projeto fantástico, que é experimental e que é vinculado, à sua distribuição, as pessoas precisam acessar a internet. Mas quantas pessoas na região de Juazeiro conseguem acessar a banda larga? Se a gente for ver, esse número é muito pequeno, porque o interesse das grandes empresas que distribuem o sinal de banda larga está concentrado nos grandes mercados, tipo Rio, São Paulo, e para as classes A e B. Então, a Web TV pouco chega na maioria da população. Então, a gente gostaria, com esse projeto, discutir como é que a gente, primeiro, melhora o acesso às novas tecnologias, principalmente numa época de convergência digital, que hoje o celular ele já recebe e faz várias tecnologias, mas quem é que regula isso? É a lei da televisão, é a lei das telecomunicações? Como é que a gente entende esses processos? E como é que a gente pode fazer que outros jovens, outras pessoas, possam exercitar seus próprios meios? A gente tem aqui na região comunidades quilombolas, essas comunidades nunca aparecem nos grandes meios de massa. Então, como é que a gente pode dar voz a esse outro que normalmente não aparece porque não é de interesse dos grandes empresários, não é interesse econômico, não é interesse político? Então, o projeto de lei ele quer discutir isso, principalmente como é que a gente regulamenta a qualidade da mídia que a gente tem hoje. E caso o projeto seja aprovado, como é que fica essa distribuição de concessões de rádio e TV? Primeiro, para um projeto desse ser aprovado, ele precisa chegar com muita pressão da sociedade, Primeiro porque a gente tem uma regulamentação que diz que, por exemplo, é proibido que deputados sejam donos. Mas se a gente for pesquisar, pelo menos 30% dos deputados hoje nas bancadas do Congresso são donos de emissoras. Ainda que não sejam donos diretos, tem lá os seus laranjas ou tem algum vínculo político partidário muito forte, familiar, com a maioria das emissoras. Então a gente precisa chegar lá com mais de 1.300.000 assinaturas para garantir isso. Aí um projeto desse sendo aprovado, uma das alterações é como é que a gente garante aí maior produção regional na televisão, aqui no Sertão do São Francisco. A gente tem hoje um programa local de 15 minutos, E isso não diz o que a população de Juazeiro gostaria de colocar no ar, não fala sobre Casa Nova, não fala sobre o que está acontecendo lá em Curaçá. Então a gente gostaria que tivesse aí mais vozes, mais caras aparecendo na televisão, mais programas experimentais, mais conteúdo local. Então, por exemplo, esse seria uma alteração forte no cenário que a gente poderia estar tendo com a aprovação de um projeto como esse. Obrigada, professora Gislene, pela entrevista. Giomara Damasceno para a Web TV UNEB.